Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez, gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui, batendo aquele bate-papo com vocês aqui no canal da Dica da Ilma Massal Oficial, que é a minha digníssima esposa. Amém. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Você que está acessando, você que está na estreia aí, nos acompanhando, você que está aqui conosco sempre. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, porque Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. É verdade, Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. Hoje o assunto de hoje que a gente vem aqui abordar é sobre um pouco sobre dificuldade, né? Quem não passa, né? Quem não passa dificuldade na vida, porque a vida é de altos e baixos, ela é uma roda gigante. Só que tem gente que suporta passar pela dificuldade, outras pessoas não suportam passar pela dificuldade. Às vezes tem provações que vêm para a nossa vida, é para a gente poder amadurecer cada vez mais, né? Então a gente tem que parar e tem que pensar, opa, caraca, mas que tanta provação é essa que eu passo, o cabelo chega a estar arrepiado de tanto vento. Mas se a gente olhar mesmo legal, a gente vai ver o tanto que a gente amadureceu. Se a gente estiver passando por algumas provações e está ainda de pé. Tem pessoas que não aguentam realmente a areia, mas você, nós somos capazes. Um amigo meu, ele vira e mexe, está murmurando, pô, tá ruim, tá isso, tá frito, tá assado. Mas presta atenção que eu vou falar, enquanto o nosso problema for dinheiro, agradeça, está bom. Sabe por causa de quê? E quando esse problema, Deus queira que eu não estou desejando isso para a sua vida ou para nossas vidas, for uma enfermidade que o dinheiro não possa comprar, for uma coisa mais grave. Olha aí, poxa, o Marcelo fala muito da pandemia. Eu falo sim, continuo falando. Porque nós passamos por essa prova da pandemia. Eu cheguei a falar com Deus, a minha burrice de querer mandar em Deus. Cheguei a falar, Senhor, leva um e deixa outro para tomar conta das nossas crianças. Porque estavam nós dois com a Covid. Mas só que eu tenho que entender que Ele que dá a vida, Ele que tira a vida, Ele que abre porta, Ele que fecha a porta. Começo, meio e fim é dele. Não é nosso. E a pessoa às vezes fica murmurando, reclamando. Estou sem dinheiro. Sim, nós necessitamos do dinheiro para pagar algumas coisas, resolver algumas coisas, mas não podemos ser amantes do dinheiro. As coisas estão caríssimas. As coisas estão no teto aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora. Meu irmão, 15 ovos, R$30, 35. 1 quilo de café, R$45. E olha que não é o café, não. Tem um pipinela que a gente gosta aqui, R$50 o quilo. Adianta eu ficar reclamando? A gente tem que se ajustar. A batata inglesa tá caro pra caramba. Vamos ver quanto tá a batata doce. Vamos ver quanto tá o chuchu, pra quem gosta. Tem gente que não gosta de chuchu. Minha esposa não gosta muito de chuchu, mas ela come. Meus filhos, a maioria também não gosta de chuchu, mas come. Porque a gente tem que dar nossos pulos. Eu não sou fã de berinjela, mas minha esposa faz, eu como. Eu não sou fã de maxixe, mas se ela fazer, eu como. Esse que te fala aqui, neste momento que está falando contigo, você que está aí, que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo e de repente está passando por uma provação, com 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, para 10, essa base aí, a minha mãe levantava 3 para 4 horas da manhã para ir trabalhar. A gente morava num bairro distante, a gente morava assim no interior, então não tinha ônibus. Minha mãe tinha que andar negócio de 41 horas a pé para poder pegar o trem para ir trabalhar no centro do Rio de Janeiro. E ali a minha mãe, acho que eu já contei alguma coisa aqui no canal da Ilma sobre isso, e ali a minha mãe,
ela ia trabalhar e a minha mãe saía, via a gente dormindo, e a minha mãe chegava e via a gente dormindo. A minha mãe chegava em casa 11, meia-noite, para levantar 3 horas da manhã para ir trabalhar de novo. Naquela época existia um ônibus, uma empresa chamada CTC. Quem conhece, que é do Rio de Janeiro, ou já morou no Rio de Janeiro, fora, conhece essa empresa. Era uma empresa de ônibus do governo. O trem variava, às vezes faltava trem, não tinha trem, essa empresa rodava. E muitas das vezes a gente pequenininha, a gente saía na estrada fora, no meio da rua, na madrugada, para encontrar minha mãe, para minha mãe vir para casa. Minha mãe ganhava uma maçã, ganhava ali uma banana, deixava de comer para trazer para casa, para dividir. Na época era eu, meu irmão mais velho e minha outra irmã mais velha. Nós éramos 3, hoje nós somos 5. E ali, minha mãe dividia. Eu nunca botei culpa na minha mãe, nunca botei culpa em Deus. Se eu tivesse ido para um mau caminho, eu iria. Nós fomos criados um dando a mão ao outro. Eu não tinha dia dos pais, eu não tinha ninguém lá. Dia das mães, eu não tinha ninguém lá. Na escola. Vai ter reunião dos pais. Não tinha, era a gente mesmo. E pronto, acabou. Nem sempre a gente tinha aquela base para poder comer. Mas minha mãe estava lá na luta. Um belo dia, eu olhando ali para os coleguinhas, eu com que chute no pé, o que chute pretinho, ali engraxado, na moral. E eu fiquei olhando. Meus colegas na época era muito Adidas, All-Star, tem uma galera que conhece isso aí, ainda existe, né? Chegou a ter o Bamba Cabeção, teve outras coisas. Então eu ficava olhando aquilo. Só que eu sabia que a minha mãe ralava. Ela trabalhava em casa de família e ela não podia me dar aquilo, algumas coisas que eu estava querendo. E eu ali incomodado com aquilo que eu não podia ter, mas eu tinha ciência já que a minha mãe não podia dar, que ela estava lutando para me dar o alimento. Então o que aconteceu? Falei, calma aí. Vi um senhor chamado Seu Carlinho. Seu Carlinho, ele trabalhava com uma barraca de doce do lado da escola, ele vendia rosquinha, vendia umas coisas gostosas. E eu fiquei vendo aquilo. Um belo dia eu saí, eu vi uma casa de doce. Aí eu comprei um doce que se chama Torrone. Não sei na sua cidade, quem é daqui do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. E aí eu levei o Torrone para a escola, vendi pra caramba. A professora, ela deixava vender. E ela gostava de mim, do meu jeito ali. E eu cativante desde pequeno. E ela via a minha necessidade em termo, né? E a dona Aparecida ela se tornou minha madrinha. E aí eu comecei a faltar aula. A dona Aparecida, meu filho, não falta aula, precisa estudar, tal. E uma vez acabou, para tu ver como é que as coisas, uma vez acabou o gás na escola e não tinha. Naquela época os professores, eles tiravam do bolso para poder comprar comida para fazer merenda para os alunos. Ela juntou eu e mais 2, naquela época mesmo a gente sendo pequeno, fomos lá num município chamado Paracambi, aqui no Rio de Janeiro, e fomos buscar o gás da casa dela para ela trazer para a escola para poder cozinhar merenda para as crianças. E aquilo ali, eu olhando aquilo, eu prestando atenção, aprendendo, e via a bondade das pessoas que estavam fazendo. Na época, a professora, ela olhava a nossa orelha para ver se estava sujo, a nossa unha para ver se estava sujo, olhava para ver se não tinha piolho, se a gente tomou banho, se estava com caraca. Eu já cansei de ver amigo meu tomando banho, sendo tomando banho na escola, professor dando banho. Ah, Marcelo, sabe o que aconteceu isso contigo? Meu irmão, se eu vi aquilo, eu não queria que acontecesse comigo. Então, acontece hoje, se o professor vai falar com um aluno, ele está errado, ele é processado, mãe quer bater, quer chegar na porta da escola, vou arrebentar, vou matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aluno está batendo essa semana, eu vi aí o aluno batendo na diretora mesmo. Brigalhado na escola, não me lembro qual foi o estado, o aluno bateu, não sei se foi São Paulo, bateu na diretora. Hoje, se você dá uma palmada no teu filho, você está errado, vai chamar conselho tutelar, quer isso, quer aquilo, sendo que o conselho tutelar, para mim, me desculpe, pode ir até contra mim, mas pelo menos no meu município eu não vejo funcionar. Ele serve para atacar os pais, porque na hora que o filho está errado, apronta na escola,
está fazendo coisa errada. Ninguém parece conselho tutelar. Você que dá de comer, você que dá de beber, você que cria. Aí o cara fala, ele está fazendo isso porque não soube criar os filhos dele. Ué, mas como é que não soube criar? Muitas das vezes, ou você está em casa, ou você sai para trabalhar. Porque se desse para dar coisa ruim, eu seria coisa ruim. Meu irmão mais velho é policial militar, ele seria coisa ruim. A minha irmã do meio seria coisa ruim. E assim por diante. Porque minha mãe não estava presente. Mas os cintos cantavam. Os tamancos cantavam. Porque quem sabe antigamente sabe como é que o cinto era bom. O tamanco, a panela de pressão, o fio. E nem por isso morri. E nem por isso morri. Então muitas vezes a gente fica reclamando de algumas coisas, sabe, Ilma? E aí a gente fica, calma aí. Tem uma história que eu escutei que foi assim. Um certo dia, um homem estava no shopping com seu filho. E ele fazendo compra, um homem muito rico. Fez compra, comprou tênis, sapato, blusa, tudo quanto é tipo de roupa, saiu cheio de bolsa. Quando ele chegou no estacionamento para botar no carro, veio um menino muito pobrinho, todo sujinho, ali, falou, moço, só tem uma blusa para me dar, uma roupa para me dar? Porque eu só tenho essa que estou no corpo. E aí esse homem olhou, ele se comoveu com aquilo ali, triste, virou para o filho dele e falou, meu filho, eu posso pegar um pouco dessa roupa, uma roupa dessa para dar para essa criança? Depois eu vou lá e compro para você, outra de novo. O garoto foi, permitiu que ele fizesse isso. Ele foi lá, pegou e deu para a criança. A criança saiu tão alegre, pulando, né, Ilma? E ali, mas só que, do mesmo jeito que ela saiu alegre, despertou algo nela, né, Ilma? Ela saiu questionando por que tanto o garoto tem, né, demais e ele não. Porque ela estava questionando, ele despertou inveja. Pô, por que ele tem muito e eu não? Poxa, o pai dele tem como entrar no shopping, comprar um monte de coisa, minha mãe tá lá. Ou seja, ele é tão rico e eu tão pobre. Aí entrou a inveja. E ali ele saiu, mas saiu questionando sobre isso. Beleza, foi para casa, com aquela roupa, tranquilo. 3 dias depois, o moço tira aquele carrão portado, lindo, na porta da casa dele. Achei esse endereço e vim aqui trazer um monte de brinquedo, todos os brinquedos do meu filho, a roupa, tênis, tudo para você. Naquele dia, não foi isso? Naquele dia, a pessoa que tinha a alegria, que era o mais alegre ali, era você. Isso. Aí ele ficou sem entender, né? Sem entender. Porque o meu filho, ele morreu. Meu filho, ele tinha câncer terminal. E antes de ele falecer, ele falou, queria eu ter a vida que ele tem. Porque ele tem uma vida longa. Porque ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas a sua vida, onde é guiado por Deus, o dinheiro não podia comprar. A riqueza dele não tinha condições. A riqueza não adiantou de nada. Mas antes dele ir, ele pediu o pai para poder dar para aquele menino as coisas dele. E muitas das vezes a gente quer questionar, murmurar, sentir inveja. Opa! Não sinta inveja das coisas do outro. A gente não sabe o que o outro está passando. O que passou para adquirir, né? E muitas das vezes... as coisas não são fáceis. Sim, e muitas das vezes tem pessoas aí, a maioria das vezes, tem pessoas vivendo de aparência. Você está vendo isso, está vendo aquilo, mas por trás, quando bota a cabeça no travesseiro... Como diz o bordão aqui, tem gente comendo ovo e rotando caviar.
Apesar que hoje o valor do ovo está quase o preço Agora do do caviar. é. Então, antes da gente querer ter inveja da vida dos outros, antes da gente estar murmurando, seria bom a gente analisar, pensar direitinho. Pô, será que é isso mesmo? A gente deveria ser mais grato, muitas das vezes. Devemos ser mais gratos, ter gratidão a Deus, né, Ilma? É porque dentro de tudo que nós passamos, a gente sabe que no final é Deus que cuida, que sustenta. Como eu já compartilhei aqui diante do que o Marcelo está falando aí dessa situação, como a gente já contou aqui na plataforma, compartilhando com vocês, que nós tínhamos uma família aqui muito rica aqui no Rio de Janeiro. E quando chegou uma determinada situação, o pai se suicidou, mas antes de ele suicidar, ele acabou com a vida da esposa e dos 2 filhos, se eu não me engano. E quando a gente foi ver a real da situação, eles eram riquíssimos, mas eles não tinham amor, eles não tinham união, eles não tinham aquilo que o dinheiro não compra. Verdade. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que agradecer ao Senhor por nós levantar o dia, né? Abrir os nossos olhos e sermos gratas. Às vezes eu não tenho uma carne, eu não tenho um frango, mas eu tenho legumes, eu tenho um suco. Tudo isso vai nos ajudar no nosso dia, porque tem muitas pessoas aí passando fome. Tem pessoas aí, ao nosso lado, passando necessidade. E a gente, dentro da nossa casa, hoje com um teto, a gente está reclamando. Então, diante do que o Marcelo estava falando da história de vida dele aí, o que ele passou com a mãe dele, hoje eu vejo, ela é uma senhora de fibra, hoje está assim muito cansada. 84 anos. Muito cansada por causa da lida da vida dela, como a minha mãe também, mas são coisas que nós passamos e que hoje, tudo isso, todos esses perrengues, essas dificuldades, né? Entre aspas, que passamos na nossa vida, como criança, como jovem, hoje nós somos gratos a Deus. Porque se não fosse isso, a gente não era pessoas maduras. Porque o sofrimento e o desafio, poderia dizer assim, ele faz a pessoa crescer e amadurecer. Só não amadurece quem não quer. Sim. Mas uma pessoa que passa por um desafio que for, ele aprende. E ele vai dizer assim, ó, peraí, né? Eu não vou fazer mais isso, porque não deu certo. Eu vou tentar de outra forma. E é assim a nossa vida, né, Marcelo? É verdade. A ele é digno de toda honra e toda glória. Lembrando, pô, já ia me esquecendo, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha aí, deixa o seu comentário aí, o que você acha dessa reflexão que a gente está trazendo aqui. E somos gratos a Deus, primeiramente pela sua vida, pelas nossas vidas, porque a honra e a glória é dada para Ele. Mais uma vez eu vou falar para você, se você está sentindo dificuldade, segura mais um pouquinho, vai passar, porque tem coisas que vêm para a gente crescer em cima da simplicidade. Não olha o que fulano tem, o que Bertano tem, não. Deixa isso para lá. Que às vezes você não sabe o que tem por trás ali. Verdade. Como eu já falei aqui, tem conhecido meu aqui no Rio de Janeiro que tem tem, que ele convida alguma rapaziada, até quando eu era do mundo aí, alguma coisa, me convidava também, para poder sair, para a gente poder colocar gasolina e para a gente poder pagar a cerveja, o refrigerante, uma água. Ele saía duro como coco, tinha um carrão cheio de pose, mas era duro como coco, ele não tinha dinheiro nem para botar um combustível. Vivia de aparência, né? Então, rapaziada, para sair de carro, para ir para outro lugar, entrava dentro, não, vou botar o combustível. Chegava lá, enchia o tanque dele, cada um botava um dia, enchia o tanque, pegava o balde de alguma coisa, nego bebendo, papa, e assim por diante. E ele ali tirando foto, fazendo isso. Então, muita gente vivendo de aparência e não queira ter a vida dos outros. Vive a sua vida. E seja grato. Em tudo, agradecer. Agradeça sempre. Porque quando a gente agradece,
a bênção vem. A fonte e o segredo é aí. Seja grato. Gratidão a Deus. Levantou? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando. Está tomando café? Obrigado, Senhor, por esse alimento maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Está almoçando? Obrigado, Senhor, por eu ter esse alimento hoje. Leva para aquelas pessoas que não têm. Somos gratos a Ti. Seu lanche da tarde, a sua janta, a mesma coisa. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te guarde, te guia e te dê discernimento a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz.